Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E a igreja, sendo uma minoria, nós lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, os versículos 32 e 33. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 256 em diante. O profeta disse: logo Deus, por meio disto, também tem trazido as 7 eras da igreja para mostrar os 7 passos sucessivos que ele tem para a construção de seus indivíduos, à sua imagem. Ele tem construído uma igreja completa à sua imagem. Na ressurreição, este corpo inteiro será ressuscitado para viver com ele para sempre, porque é a sua noiva, e assim toma em conta cada era. Agora, quero ler o que Paulo disse aqui em Hebreus 11, começando com o versículo 32. Sempre que leio isto, me sinto comovido.
E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 32 ao 40. O entende você? Todos estes que morreram através das eras, estão nos esperando e estão dependendo de nós. Então esta igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição. Porém, quando Cristo em verdade vem, e você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito que como está aqui no desenho, porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha, e a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio, porque quando volta esta pedra coroadora, tem as pirâmides, tem uma pequena abertura onde se assenta a coroa. Não é unicamente uma coroa plana, mas tem beira, e tem que ser assim para derramar a água, e esta igreja tem que ser afiada. Todas as demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas até o ponto que não se pode colocar nem uma folhinha de navalha, e pesam toneladas. Hoje não sabem como as colocaram, porém foram construídas. E aqui em cima, onde se assenta a coroa, a pirâmide mesma, o corpo de Cristo, terá que ser afinado. Não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando Ele vier,
ele e aquele ministério se unam perfeitamente, então virá o rapto e a ascensão a nosso lar celestial. Observe onde estamos vivendo hoje, em Laodiceia. Todas as eras da igreja, esta é a pior. Na Bíblia encontramos que Laodiceia é a única era em que Jesus está fora, chamando, tratando de conseguir entrada a seu próprio edifício. Os credos e as denominações o têm lançado fora de sua própria igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Aqui estava nesta era da igreja Éfeso, e pouco a pouco o foram expulsando, e para este tempo da era de Laodiceia o tem lançado completamente. Não querem ter nada que ver com o assunto. Agora, para onde vamos neste dia, e mesmo agora no fim da era de Laodiceia, a igreja tem chegado a um estado tão formal que ela e o catolicismo, do qual saiu na era de Sardes, estão se unindo como uma só igreja, e com a confederação de igrejas tem chegado a ser qual ao catolicismo. Hoje em dia há uma só diferença que impede a união absoluta, e esta está no tomar da comunhão. O mandamento da comunhão é a única coisa que impede a união do catolicismo e protestantismo. A Igreja Católica diz: isto é o corpo. A Igreja Protestante diz: isto representa o corpo. Agora, que tal se houvesse mencionado as doutrinas bíblicas, como, por exemplo, o costume entre as mulheres de usar calças esportes, cortar o cabelo e etc. Isso é profano, mulheres profanando a piedade e a santidade, e logo perdendo o tempo em seus jogos de canastras e etc., sendo paroleiras e mexeriqueiras, não podendo governar suas próprias línguas, mas falando e tagarelas e sendo ociosas. E o homem, ele também tem seus jogos de cartas, jogos de golfe, andando ali meio nu, nessa roupa imoral, e ali com as mulheres. Com razão, viu você esta manhã as notícias daquele plano diabólico contra aquele pregador que pregava nas prisões? Eu não creio que aquele homem seja culpado. Faz uns quantos meses, um homem entrou e matou o irmão Daniel Gilberti, e agora a esposa do assassino está para dar à luz, e Daniel já morreu. Não pode comparar o sangue. Ela diz que Daniel a forçou e que este menino é de Daniel. Eu, antes de crer nisso, creria que um urubu tem penas de pomba. Sim, Senhor. Eu creio que isso é uma mentira. Creio que Daniel Gilberti foi um homem de Deus.
Creio que isso é uma trama do diabo, tal como aquele assunto das orações nas escolas. Aquele bispo metodista teve suficiente sabedoria para captar isso. Se isso houvesse sucedido, mas simplesmente era inspirado por outra coisa. Correto. Pedro disse: porque haveis escapado da corrupção do mundo, o desejo do dinheiro, desejo da diversão mundana e demais prazeres, o comer e beber e demais concupiscências que tinhais, já haveis escapado de todas estas coisas, e agora estáis edificados numa melhor maneira de viver. E também disse: estou dirigindo isto à igreja, se recorda disto quando temos há pouco? Escute, enquanto o lemos de novo, quão formoso o escreveu. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como agora quem vai ser herdeiro da terra e tudo o que nela há, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Escute bem, que há no mundo, 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 4. Vê você? Concupiscência de dinheiro, cobiça de ter grandes coisas, cobiça de popularidade. Estas coisas estão mortas para o crente. A nós não nos interessa, seja uma tenda ou uma grande casa por ali. A mim, que me importa viver ou morrer, flutuar ou andar, flutuar ou afundar. Isto é a única coisa que me interessa. O reino de Deus mantenha meu lar, ou minha família, ou o que for. Para mim, unicamente me importa que posso manter-me em Cristo, nossa esperança de glória. Edifica-me, Senhor, na forma desta pirâmide. Que Cristo seja minha cabeça, que opere através de mim, sobre o fundamento de minha fé, a qual está nele. Que virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal, obre em mim. Ó Deus, esta é a minha oração. Para mim, não importa o que viva ou morra, que flutue ou que me afogue, denominação ou sem denominação, amigos ou sem amigos, que isto opere em mim, que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas, para que assim eu possa ensinar, porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, todos para a perfeição,
e para trazerem a ela estas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada uma destas pedras são material daquele, isto é parte disto, cada uma destas virtudes pertence a ele e são derramadas dele através dos demais. Amém. O ama? Creio que isto é a verdade? Amados, escutem. Esta manhã, a irmã Kid disse: irmão Brana, não sei se lhe chegarei a ver outra vez. Isto me causou muita tristeza. Ela diz que está envelhecendo e, em verdade, assim está sucedendo. Minha oração é que Deus mantenha com vida aos irmãos Kid por muito tempo. Porém, deixe-me dizer-lhe, não sabendo por quanto tempo teremos um ao outro, não sei por quanto tempo estarei eu. Pode ser que Deus me tire do mundo, possivelmente me chamará a outro campo de serviço. Pode ser que chame a você, não sabemos estas coisas. Porém, obtenhamos, não deixemos que isto nos passe por alto. Tomemos isto, aqui está na Bíblia, está tão perfeitamente mostrado que se tivéssemos tempo, você sabe que não se pode fazer tudo num dia, porém poderíamos completar tudo junto. Tem que se acrescentar estas coisas à nossa fé, para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo, estando unidos juntos por amor celestial, o temor de Deus, a reverência profunda, a respeito em nossos corações, um para com o outro. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descortesia e nenhuma outra coisa mais que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos em paz como cristãos, caminhemos com fé, deixe que a virtude de Deus o encha, deixe que a ciência de Deus governe quando for uma questão de bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso, correto. Deus os abençoe com estas 7 virtudes do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.